Carta de Paulo à igreja de Romanos, capítulo 12, versículo de número 12, está escrito: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Quero convidá-los para que abram ainda a Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 2, e vamos ler o versículo de número 15, e vamos meditar na palavra do Senhor, porque este texto está no meu coração, e uma irmã já chegou aqui, e já falou sobre a Esther, e eu senti muito feliz, porque Deus está querendo falar conosco através deste texto. Que Deus abençoe o pastor Tiago, que vai estar amanhã aqui, que o Senhor te use poderosamente. Livro de Esther, capítulo de número 2, versículo de número 15, quem encontrou pode dizer amém. Amém. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por sua filha, quando chegou a sua vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Amém? Tome o seu assento e me empreste o seu coração, por favor. Nós estamos felizes porque quando nós abrimos a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Romanos, nós ficamos impressionados com a mente do autor da carta. Todos nós conhecemos o poder desta carta, uma carta poderosa, uma carta que influencia até os dias de hoje, que deixa os teólogos apaixonados, mas nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele era diferenciado porque Deus havia o escolhido. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando sobre doutrina, a preocupação com a doutrina. Quando chega no capítulo 12, ele sai da doutrina e agora ele começa a falar sobre ética. Ele sai do estudo e começa a falar sobre a aplicação e o dever de colocar em prática aquilo que aprendemos. No capítulo 12 ele vai falar sobre uma vida diferenciada e um relacionamento diferenciado com Deus. O apóstolo Paulo, dentre as suas qualidades, estava simplesmente o seu diferencial por conhecer a cultura judaica de forma extraordinária. Até o encontro dele com Jesus no caminho de Damasco, ele tinha orgulho de ser defensor da cultura judaica. Estudioso profundo da lei judaica, e ele preocupado em manter uma ética. Então na mente do apóstolo estava: nós temos que defender a nossa cultura, temos que aplicar as leis de forma correta, e aplicando a lei de forma correta, nós vamos manter a cultura e vamos mostrar para todo o planeta Terra que nós somos éticos. Então o apóstolo Paulo está dizendo: para que se mantenha ordem e progresso, é necessário o cumprimento de lei, e o cumprimento da lei mostra que nós somos éticos. Então o apóstolo Paulo, ele tem no coração dele o desejo de manter a cultura, de manter a lei e de continuar sendo ético, até que aparece no cenário judaico um moço diferenciado, nascimento diferenciado. A mãe dele era diferente, uma mulher que faz toda a diferença, uma mulher que inspira todas as mulheres do planeta Terra em entender que o propósito quem faz é Deus, quem desenha o projeto é Deus, e quem acompanha no processo é Deus. Então Deus está dizendo para essas mulheres deste abençoado campo: se vocês não têm propósitos, vocês nunca vão enxergar a beleza de um projeto, vão tentar desistir no processo. Mas eu louvo a Deus que quando eu cheguei aqui, eu vi este batalhão de mulheres, todas de verde, e o verde representa esperança. Então eu quero que vocês entendam que o propósito de Deus na vida de cada uma das senhoras ainda está de pé, o projeto continua de pé, e
Deus me manda dizer que Ele estará com todas vocês durante o processo. No início do processo vocês serão pressionadas, no meio do processo vocês serão pisadas, trituradas e moídas, mas no final do processo o dono do propósito vai dizer: para aí, o propósito é meu, o projeto quem desenhou fui eu. E no final do propósito, no final do processo, este Deus poderoso vai dizer: ei, parem todos, ninguém mais pressiona elas, ninguém mais pisa nelas. Por quê? Porque elas são tudo que eu tenho, e chegou o tempo de eu transformar elas. Se você puder nesta noite, dá uma olhadinha para a companheira do lado e diga para ela assim: ó, chegou a sua vez. Não importa o que está acontecendo, não importa o que o diabo está dizendo, Deus me traz nesta noite de festa para dizer: chegou a sua vez. E quando chega a vez, levanta quem quiser levantar, faz o que quiser fazer, articula quem quiser articular. Nós vamos entender que o segredo não está na cadeira, o segredo não está no título, o segredo não está na influência. Se alguém está brigando por causa de cadeira, faz um pacote, faz um laço bonito e diz: você quer a cadeira? Toma a cadeira. O segredo nunca teve na cadeira, o segredo nunca teve no título, o segredo está em quem senta na cadeira. É Deus quem escolhe quem senta na cadeira. Então estão brigando por causa da cadeira? Dá de presente a cadeira, porque Deus tem muita gente brigando por causa de cadeira, tem muita gente sonhando com a cadeira. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: ei, mantenha a esperança, seja perseverante na tribulação, continue orando, porque a última palavra vem de mim. O apóstolo Paulo, conhecedor da cultura, conhecedor da lei e ético, o que diferencia o apóstolo Paulo é que ele conhece a história do povo de Israel. Quando ele diz assim, ó, quando ele chega no capítulo 12, no versículo de número 12, ele vai dizer algo que me impressiona. Ele diz assim, ó: se alegre na esperança. Ele diz assim, ó: seja paciente na tribulação, na oração persevera. Ele está dizendo assim: se alegre na esperança. Dentro da cultura judaica, o que é a esperança? É a certeza que meu futuro está pronto. E no presente, pastor Francisco, mesmo que eu não veja nada, o Eterno quer que você o glorifique. O futuro está pronto, mas no presente eu não estou vendo nada. Mas aí o apóstolo Paulo diz: você não está vendo nada, mas ele está pronto. Como você tem certeza que está pronto, mas não está vendo? Glória, aleluia, bendito seja. E aí, se você se alegra naquilo que você não vê, se você tem paciência na tribulação, você encontra força para perseverar na oração. Oh glória, Urimicandarabaia. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós nessa noite? No começo do processo vocês serão pressionadas, no meio do processo vocês vão ser pisadas, trituradas e moídas, mas no final Jesus vai dizer assim: o que elas estão produzindo? Elas começaram como azeitona, na prensa da azeitona, ela faz. Na pisa da azeitona, as minhas filhas fazem. No final da azeitona, elas estão.
mas quando termina o processo da prensa da azeitona, não tem caroço, não tem casca, tem azeite, tem azeite. Vira para a irmã do lado e fala: não vai ter caroço de azeitona nessa casa, não vai ter casca nessa casa. Por quê? Ah, meu Deus, a Bíblia diz em Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não apagará. Sabe por que que o altar, ele arde no altar? Porque no altar tem a menorá. Existe o átrio, onde o levita coloca fogo nas lamparinas. Existe o santo, aonde o sacerdote, ele manipula a menorá, 3 copinhos à direita, 3 copinhos à esquerda e um copinho no centro. Deus está dizendo assim: se vocês tiverem e entenderem que quando vocês produzem óleo, eu dou de presente para vocês 3 princípios éticos. Do lado direito, que é a mão de Deus na cultura judaica, que diz graça. A mão esquerda é juízo, justiça e severidade. Sabe o que Deus está dizendo para essas mulheres? Continuem na esperança, sejam perseverantes, na tribulação não desiste. Por quê? Porque a oração é diferente da prensa do azeite. A oração fala de estoraque, ionisha e galba. O gálbano tem que ser igual a azeitona: pisado, triturado e moído. Aí a estoraque é um arbusto que dá no deserto e sai um líquido, um látex, espontaneamente, não precisa cortar, sai natural. A ionisha é um molusco que você pega no fundo do mar, faz ele virar pó e sai um cheiro agradável. Agora o galbo é uma samambaia, da cor da roupa que vocês estão vestindo, verde. Se você pegar e fazer assim, ó, não tem cheiro nenhum. Quem é ela? Uma samambaia plantada num chasquinho. Só que para sair cheiro, tem que pisar, triturar, Quando pisa, tritura, o jardineiro faz. E aí Deus diz para Moisés: separe essas especiarias, mistura com a prensa do óleo. E há de ser que quando eu sentir esse cheiro, eu desço sobre vós, e coisas maravilhosíssimas acontecerão. Eu sou um pregador que eu não consigo estar num ambiente de glória desse e ficar todo durinho dizendo: oh, não. Ei, Davi, quando ele conseguiu trazer a arca de Obed-edom, a Mical estava lá em cima dizendo: quero ver se ele vai dar lugar. Ele disse: eu sou rei, o óleo veio na minha cabeça, eu sei a minha história. Mas quando ele viu a arca, ele tira a roupa de rei e veste a roupa de adorador e entra. Abriu portais eternos, abriu portais eternos. E sabe o que Deus está dizendo para mim? A promessa feita nessa casa, gostem ou não gostem, acontecerá. Tem um avivamento aqui, tem um tempo novo para este campo, e Deus me manda dizer: chegou a sua vez. Abaia, quer me dar a suribicala, orebandore quer me dar a bai, ele rebara xeribicando rebaia, uribicando restec bidalai,
Sabe que o Espírito me diz? Que Deus é um Deus que acerta coisas. Começo, essas irmãs produzem óleo. A carenagem dessa igreja, pastor Francisco, não vai ficar fazendo assim, ó, clac, 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 clac. Quando vocês produzem óleo, o Eterno põe óleo na carenagem, pastor Sérgio, ela começa assim, ó, tec, 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 tec. Alguns anos atrás, o Eterno ligou o motor do navio que é essa casa. Aí o pastor, presidente, amém, 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 amém. Começou no remo. O tempo foi passando, a tecnologia chegando. Deus tirou o remo, colocou um motor. Aí no motor começou. É as intriguinhas, as fofoquinhas, gente querendo que Deus não vai dar, gente querendo que nunca vai ser, porque não é você que se escolhe, é Deus quem escolhe. Quem manda aqui não é o homem. Pode ser o melhor teólogo, pode ser influente, mas para seguir no projeto é Deus quem escolhe, é Deus quem chama. Vira para quem está do lado e fala: para de ter preferido, porque nem sempre o seu preferido será aquele que Deus vai pôr. Começa a mudar a oração: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quem está comigo aí? Quem está comigo? Deus acaba de dizer no meu coração: avisa elas que eu vou dar dom para elas, avisa ela que eu vou libertar nessa casa, avisa ela que os filhos delas estão guardados. A homossexualidade não entra na tua casa, a droga não entra na tua casa, não vai entrar, porque tem um grupo de mulheres dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Produção de azeite. Quem produz muito azeite tem que emitir cheiro para Deus. Deus diz para mim: estou sentindo o cheiro delas. Você pode virar para a irmã que está do seu lado e dizer assim: ó, ele sentiu o seu cheiro, chegou a sua vez. Fala: vai ter festa na tua casa, vai ter festa na minha casa. Deus está tirando a dissensão do meio do povo, Deus está tirando a divisão do meio do povo, Deus está tirando a fofoca no meio do povo. Quem escolhe é Deus, quem levanta é Deus, quem vai fazer é Deus. Que eu fico impressionado com a Bíblia é que o apóstolo Paulo entende esses processos. Esses processos estão linkados ao processo de uma mulher. Como eu estou pregando no congresso de mulheres, Sarai, ela estava dentro de uma tenda, emitindo sons para Deus, respiro profundo, soluço e pranto. Quando Abraão diz assim: vou abrir mão, a minha esperança está indo, a minha perseverança está no fim, não estou conseguindo orar, porque os sons da minha esposa, que é o amor da minha vida inteira, estão me dizendo que eu sou impotente. Aí Deus fala: sai da tenda, conta estrela. Quais são os sons que você está ouvindo dela? Tem madrugada que eu acordo, ela está respirando profundamente. Tem madrugada que ela acorda, ela está soluçando. Tem madrugada que ela acorda, ela está soluçando e pranteando. Por mais que o Senhor esteja me abençoando e fazendo, eu não tenho poder de cumprir, engrandecerei. Deus disse: você está pensando que quando eu chamei você, eu não aceitei o pacote inteiro, rapaz? Ela vai ser a primeira impossibilidade que vai tornar possibilidade.
A filha do seu filho vai ser a segunda impossibilidade que eu vou tornar em possibilidade. E a esposa do seu neto vai ser a terceira impossibilidade que eu vou tornar possibilidade. Aí Abraão fala: como que vai ser isso, Deus? Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim. Deus me manda dizer que Ele continuará no meio da alfade, transformando as impossibilidades em possibilidades. Quando o filho de Jacó, José, está no Egito, ele começa a lembrar das belezas que Deus falou para o seu avô Abraão. Quando o tataraneto de Abrão nasce, Arão, ele casa com uma mulher chamada Eliseba. Eliseba era uma mãe dedicada, uma mulher que tinha esperança, que ela tinha nascido escrava, mas ela ia sair liberta do Egito. Ela nasceu no Egito escutando as histórias que haveria um libertador. Mal ela sabia que era cunhada do libertador. Então ela manteve-se perseverante na esperança. Ela diz: eu sou escrava, não vou morrer escrava. Eu estou escrava, eu não sou escrava. E aí ela tem o privilégio de pisar no meio do Mar Vermelho, pé chuta. Ela está dizendo: valeu a pena esperar, valeu a pena orar. Eu estava no clamor quando Arão e Miriam estavam dizendo: Deus! Ela está no meio do deserto. E os sábios dizem que uma oração dela era totalmente diferenciada. Ela dizia assim: Deus, não permita eu morrer, não permita eu ver nenhum filho meu morrer antes de mim, porque o Senhor é Deus de milagres. Então o que me mantém a esperança é saber que o Senhor é Deus, mas não me deixa ver um filho meu morrer antes de mim, porque eu acho que eu não vou ter estrutura para continuar sendo sua amiga. Aí o Deus falou assim: você não sabe que eu vou ter que matar os seus 2 filhos, então vou permitir você levar uma espadada de um amalequita para eu escrever a história de uma outra moça chamada Esther. Ela está no deserto, os amalequitas vêm, invadem o território e Elisebe é morta. Ela morre no colo de Arão dizendo: meu amor, não se desespere, não perca a esperança. Deus não tem culpa da maldade dos homens. Eu vou me encontrar com o nosso Deus. Em outras palavras, ela estava dizendo: seja alegre na esperança, persevere na tribulação. Você vai ser o maior exemplo de oração. Ela parte para a eternidade. Quando ela parte para a eternidade, a morte dela vai fazer um milagre na família. Entre os filhos, ela tem um adotivo, um filho de leite, que é Oséias. Deus podia escolher todos os filhos. Eleazar seria o sumo sacerdote no lugar de Arão. Nadab e Abiú seriam mortos pelo próprio Deus. Então Deus diz assim: para eu honrar a esperança dela, a perseverança dela na tribulação e os momentos dela de oração, eu vou pingar uma gota de óleo na cabeça do Oséias e vou transformar da noite para o dia Oséias em general. Ele passou a vida talhando pedra, nunca pegou na espada, mas a oração da mãe de leite, Alabaracandorebaia, vai fazer com que eu traga o presente. Dá uma olhada para essa irmã do lado aí, isso aqui é pedagogia pura, tá? Fala assim: você não tem noção que as suas orações estão diante de Deus. Antes de terminar dezembro, se prepara. O que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Eu quero que Deus toque em você nesta noite.
Oséias é chamado por Moisés dentro da tenda da congregação. Moisés diz: Oséias, Deus acabou de dizer para mim que quem vai liderar a batalha amanhã é você. Eu imagino o pastor Francisco Oséias dizendo: tio, eu nunca peguei na espada, eu conheço de talhadeira, eu sou bom para talhar pedra. Mas aí Moisés vai dizer: pastor Sérgio, quem escolheu foi o Deus de Israel. É mesmo? É. Ele disse: Oséias. Eu imagino numa conjectura teológica que Oséias está dizendo: mas tio, está cheio de general do Egito aí. Deus disse para ele: eu sei que tem general do Egito, se a batalha for ganha, a moral vai ser do Egito. Quem escolheu Oséias sou eu. Aí Moisés disse: fica tranquilo, Oséias, porque Oséias significa salvação. Quem te escolheu foi Deus. E como é que vai ser? Eu vou pegar Arão, vou pegar Ur, vou subir no monte, vou ficar com a vara na mão. Arão vai segurar numa mão e Ur vai segurar na outra, e aí há de ser que Deus vai te dar vitória. Então ele treina a noite inteira. Na batalha do outro dia, Deus faz Oséias um grande general. Vencido a batalha, oh glória, ele recebe um presente dentro da tenda da congregação. Deus visita Moisés e diz: muda o nome dele. Para quê? De Oséias, salvação, para Josué, Deus salva. Oh glória. Vira para quem está do lado e fala: Deus gosta de mudar nome. Ele mudou Abrão para Abraão, Sarai para Sara, oh glória, Jacó para Israel, Oséias para Josué. Então Deus está dizendo: vou mudar a tua história hoje, porque chegou a sua vez. Só quem está comigo nessa mensagem aí está sentindo muita presença de Deus. Adore. Então Josué agora faz o povo entrar em Canaã. O que eu fico impressionado é que quando eles estão girando, dando uma volta na muralha, Deus diz assim para Josué: Josué, manda o povo ficar em silêncio. Josué rodeia a cidade algumas vezes, 7 vezes. Aí Josué diz: Senhor, eles cultuam essa muralha, ela é intransponível, Deus. Olha, em cima tem carruagens, eles ficam por cima, eles cultuam mais a muralha do que os deuses deles. Deus está dizendo assim: rapaz, fica tranquilo, na muralha tem outra mulher. Não é homem não? Não, é outra. Quem é ela? É uma prostituta. O meu pai vai mudar o nome dela escrevendo na pedra, mas o meu filho vai transformar uma prostituta escrevendo na areia. A história continua. Esse Deus é Deus de novas oportunidades. Então essa mulher, ela esconde os espias e diz: olha, estão todo mundo com medo aqui. E aí o espia diz, o seu futuro esposo, um salmão diz assim: coloca uma cordinha vermelha na janela. É mesmo? É, porque a muralha vai cair, mas no mesmo alicerce da muralha, o nosso Deus é um Deus diferente. O nosso Deus é um Deus de milagre. E aí o salmista vai dizer assim: 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se a casa da Raabe ficou de pé e nenhuma telha quebrou, nenhum mal chega na tua tenda. Oh glória. Cadê a irmã que está sentindo isso aí? Oh glória, oh glória. Vira para a irmã bonita do lado aí e fala: a Raabe tinha uma corda vermelha. Você tem o sangue de Jesus na tua vida. Você tem o sangue de Jesus na tua vida. Se você tem o sangue de Jesus na tua vida, seu nome está no livro da vida. E se seu nome está no livro da vida, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Como é que prega neste púlpito, pastor Francisco? Há uma glória de Deus pairando neste lugar. Ei, olha para mim. Josué vence a batalha. Aí olha o que Deus diz, irmã Maria: Josué, separe 7 sacerdotes com 7 chifres de carneiro. Manda eles dar a volta. Ninguém fala nada, só vai gritar quando eu mandar.
Aí eu fui estudar, por que chifre de carneiro na frente da arca? Aí eu fui estudar que o chifre de carneiro tem 3 sons. O primeiro som é o tequiá. Pom! O segundo som é o chefarim. Pom, pom, pom. 3 sons curtos. E o teriá, 9 sons curtíssimos, com som alongado no final, meu amigo maestro. Pom, 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 pom. Josué, diga ao povo para se calar. É proibido murmurar, mas o pé pum, 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 olha o barulho da marcha aí. No primeiro dia, sétimo dia, olha certo. Sétimo dia. Aí eu fico impressionado. Eu já começo a concluir. Diz a Bíblia, pastor presidente, rodeia a cidade, o muro cairá. E eu tive o privilégio em 2015 de ver um muro. Vira para a pessoa do lado e diz assim: o muro não caiu, foi engolido. Porque na Bíblia está escrito: rodeia. E vocês vão subir em cima dele. Vira para a irmã e fala assim, ó: Deus nunca ia mandar você subir no entulho, porque entulho machuca. Urabacaia. Imagina 1000 metros de alicerce. Qualquer engenheiro sabe que se mexer num alicerce todo cai. Mas Deus diz: 1000 metros de alicerce, 10.000 metros de alicerce. Mas o alicerce da Raabe, a Esther, a Raabe entende. Chegou a minha reis. Ela casa com Salmão, tem um filho chamado Obed, que vai ter um filho chamado... Casa com Salmão, tem um filho chamado Boaz, que tem um filho chamado Obed. Jessé, nasceu Davi. Aonde que ela está? Nos heróis da fé. Teve esperança, não desistiu na perseguição, aprendeu a orar. Esses 3 sons, eram os sons que a Sarai emitia dentro da tenda. O tequiá é respiro profundo no começo da tribulação. No meio da tribulação, você está o chefarim. E no final, fala alguma coisa. Deus diz: fala para o povo ficar em silêncio. Por que, Deus? Eu quero lembrar de 40 anos de respiro profundo, de soluços e de prantos no deserto. Eles estão me fazendo sentir o cheiro deles. Aí, aonde está conectado, irmã Maria? No sacrifício de Jesus. O número 7 é perfeição. Ele não seria crucificado dentro do templo, fora. Quando o sacerdote pegava
da mão do levita o cordeiro até a mesa do sacrifício. Cultura judaica aqui, tá? Ó o carneiro aqui, e até lá, ó, o sacerdote vai fazendo assim, ó. Se no trajeto fizer berré, ele diz: volta. Põe no fim da fila. Perdeu a esperança, está gritando na tribulação, está orando pouco. Põe no fim. Por que não pode gritar? Porque como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Vira para a irmã do lado e fala assim: chegou a sua vez. Não berra, continua sussurrando. Dá um abraço nela se você puder e fala: conta comigo no sussurro. Agora eu preciso concluir aqui em alguns minutos. Diz o Senhor: levanta a mão direita e a mão esquerda o mais alto que você pode. Se o meu amigo do teclado puder me ajudar aí, me ajuda aí, meu amigo do teclado. Levanta o mais alto que você pode, a mão direita e a mão esquerda. Eu estou já preparando para a conclusão da minha participação. Na tua mão direita tem poder, e na tua mão esquerda tem autoridade. Sem um grito agora, sem um incentivo do pregador, porque agora nós vamos para a parte final, para a gente chegar na Esther. Eu quero que você se abrace primeiro assim, ó, e se cure das perdas, das vozes ocultas, do desdenho. É esse som que Deus quer ouvir agora. Esse é o som. Por que é que você está se abraçando? Porque assim como Esther, chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Pastor Francisco, que quando chega a vez, a gente tem que estar pronto, meu pastor. Que bom lhe conhecer. Que bom estar perto do Senhor. Que bom aprender a ser coerente, ético como o Senhor. Depois eu quero te dar um abraço. O senhor pode me dar um abraço depois? Nós temos que aprender a respeitar. Cadê a irmã Maria? A irmã Maria pode ficar de pé? A senhora pode ficar de pé, irmã Maria? Cadê a Marine? Vem cá, Marine. Levanta suas duas mãos para os céus. Deus me disse quando você for me pegar lá que está te dando o dom da cura. Recebe o dom da cura, irmã Maria. São anos de dedicação. A osteoporose não vai destruir os seus ossos mais. A artrose não vai mais destruir a senhora. A senhora ficará lúcida até o último dia da tua vida. Ninguém vai lhe trocar na cama. Deus está dizendo: tu és a minha escolhida, tu és a minha filha querida. Eu te dou força no coração. Mantenha a sua mente lúcida. Quando você abraçar ela, a saúde plena vem para ela, e a sabedoria dela pega você. Vai lá, abraça ela. Todas as irmãs, levante a mão, porque Deus é quem escolheu a irmã Maria. Ei, os céus estão o céu está feliz nesta noite. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. A irmã que é cheia do Espírito Santo, comece a falar em línguas agora. Jesus vai fazer algo de extraordinário daqui a pouco aqui. Daqui a pouco vai acontecer curas milagrosas aqui. Tumores vão sumir que seriam descobertos. As colunas, corações, mentes serão tocadas. Só quem está pronto para receber isso, só quem está pronto para receber isso, levanta as suas mãos para adorar. Eu vou deixar você adorar agora. Tem milagre acontecendo agora, mas olhe para mim, porque eu preciso concluir agora. Pastor Tiago, sabe o que mais me impressiona? É que toda essa história vai inspirar Deus a chegar para Saul. Os anos passaram, a esperança de uma nação,
diferenciada está sendo interrompida agora. Porque Deus, quando fala para Samuel, Samuel, vai lá e fala para Saul matar todos os amalequitas. Saul faz um esquema político com Agag. A cultura judaica diz isso. Me permita ser claro, isso está na cultura judaica, que a mulher do Agag foge grávida. E é por isso que o Ramã aparece no cenário, casado com uma mulher extremamente endemoniada, chamada Zeres. Só que Deus está desenhando a história e olhando o futuro. Quando Saul acha que pode enganar Deus com esquema, Deus levanta Samuel e corta a cabeça do Agag. Uma ovelha denuncia o Agag. Então o ódio pela nação de Israel está todo plantado no coração de Ramã. Só que Deus vai construindo a história. Quando o povo está na Babilônia, Deus levanta Ciro, no capítulo 45, usando Isaías. Deus diz para Ciro: Ciro, se você deixar meu povo sair, eu te dou um presente. Você vai ver que eu sou Deus. Ciro entra, tem uma filha chamada Ratosa, que vai casar com o rei do capítulo 6 de Daniel, chamado Dário, que vai ter um filho chamado Assuero. Deus, no silêncio, diz para Ciro: a forma de você ter esperança, não se abater com o tamanho da Babilônia, e aprender a orar comigo, porque eu vou passar em vistoria no seu exército. Eu vou dar para o seu neto uma planta rasteira, uma murta, que todo mundo achou que ia matar, mas eu vou trocar o nome dela de Radassa para Esther. A planta rasteira vai virar uma estrela, e eu vou presentear o seu neto. Então vira para a irmã do lado e fala: os anos de oração aqui não estão jogados fora. Os seus netos, bisnetos, tataranetos serão alvejados pelo culto de hoje. Daqui a pouco o Oswaldo volta para Guarulhos, mas há um livro lá. Ou seja, chega o tempo do Assuero. A Vaste, dominada pelo conselho de uma mulher que queria o trono dela, ela diz assim: não vá na presença do Assuero. No primeiro momento, o livro de Esther diz que Assuero dá uma festa de 180 dias. O primeiro banquete é para ostentar o que tem preço. É por isso que ele não chama ela, porque ela não tem preço, ela tem valor. Tem muita irmã que está deixando de dar valor para o que tem valor, preocupada com o que tem preço. Muda isso hoje. Aí ela fala o seguinte: o segundo banquete é para falar de guerra. Ele poupa ela de assunto chato, mas na terceira ele quer mostrar que o que ele tem mais de valor não é o ouro, não é as conquistas, é a Vaste. Mas ela foi influenciada por uma mulher que não era amiga. Ela queria o trono, ela queria a coroa, e ela não vai. Aí os sábios dizem que a atitude da Vaste nos ensina: jamais subestime o rei, para não perder a coroa, perder o trono e não ter mais acesso a ele. Só que entre aquelas mulheres estava Radassa. A sua mãe ensinou a ela que os homens que Deus não tem culpa da maldade dos homens. Ela vê Ramã matando a própria mãe. Agora o que eu fico impressionado é que ela é da tribo de Benjamim. Saul é da tribo de Benjamim, e o Paulo é da tribo de Benjamim. Então vira para a irmã e fala assim: Deus não vai colocar você exposta para outra tribo, vai ser tudo na dentro de casa. Benjamim já tinha um saldo negativo. Nasceu e a mãe morreu. O primeiro rei decepcionou, mas na tribo de Benjamim vai nascer uma menina chamada Radassa, que vai ter o nome chamado de Esther. A cultura judaica diz que ela se consolava da perda do pai e da mãe, contando para o povo de Israel, para as crianças de Israel, sobre o Deus de Israel. Quando a Vaste é destronada, ela é levada para o trono. Quando ela é levada para o trono, ela passa pelo processo de beleza, um spa. Todos os pelos dela são depilados, dói. Ela tem que escolher as especiarias, ela escolhe as especiarias dela. Ela vê 400 virgens passando na frente dela, e toda virgem que passava na frente dela ia para a joalheria, escolhia a joia que queria. Após 400 virgens chega a vez da Esther,
E a Bíblia diz que quando ela chega na joalheria, Hagai diz: escolhe a joia que você quer. Ela disse: as 400 não tinham um pacto que eu tinha com Deus. E se esse bonitão quiser casar comigo, é só casando. Pôr a mão em mim, não. Esther, todo mundo escolhe. Eu não sou todo mundo. Você não vai escolher nenhuma joia? Não. Por que, Esther? Porque tudo que uma escrava pede, o Senhor toma. Ela casa, manda fazer um vestido belo, põe uma coroa. Noite de núpcias, ele está encantado. Quando chega a vez dela, ela está sem joia. E Hagai diz: vamos fazer um vestido para chamar atenção. Ela diz assim: quando eu era escrava, eu percebi que ele odeia a mulher que se mostra demais. Vira para a irmã e fala assim: mantenha o padrão, irmã. Dá uma olhadinha para a irmã e fala assim: mantenha o padrão. O noivo gosta de você no padrão. Tem umas novinhas aí que quer mostrar. Aqui não, é no padrão. Vira para a irmã e fala assim: cuidado com a sua roupa, cuidado com a sua veste, cuidado com a sua língua. Fala para ela: fala pouco. Cuidado com as hélices, ela está do seu lado. Aí quando ela entra, Deus é estratégico. O açoeiro está com o edito do Ciro na mão. Sabe o que eu aprendi? Que de todas as mulheres, a Esther era a única que sabia ler e escrever, porque o pai dela era escriba. Deus diz assim para o açoeiro: pega o edito do rei. E ela está lendo o edito do vovô. A Esther chega e começa a olhar para a mão dele. Ele fala: você não vai olhar para a minha beleza? Ela disse: não. Você está olhando muito para a minha mão. Claro. O que tem na sua mão? Você está lendo o edito do Ciro? Ele diz: como é que você sabe? Eu estou lendo. Você sabe ler? Também sei escrever. Aí ele diz assim: uau, linda desse jeito, não sabe ler, não sabe escrever. Você não está enganando eu, não? Leu. Ela diz: assim diz o Senhor, ao meu ungido Ciro quebrarei os ferrolhos de ferro. A esperança aí. Urabacai. Ele casa com ela. Quando ele casa com ela, há uma trama de morte. Por isso que no livro de Esther o nome de Deus não aparece, porque é uma trama de morte. E onde tem esquema, onde tem trama de morte, onde tem gente pagando para ser o que nunca vai ser, Deus sai. Memucã morre. Ramã aproveita da fragilidade do luto do açoeiro, pega o anel e Mardoqueu fica sabendo, chama ela e diz: Esther, o que é? Fala para o rei poupar nós. O Ramã fez uma forca para me enforcar e quer acabar com a nação de Israel. Foi por isso que Deus colocou você aí, filha. Vira para a irmã do lado e fala assim: quando chegar a sua vez, não esquece de onde ele te tirou, tá? Mas faz 30 dias que ele não vê eu. Não se vira. Ou você faz, ou você faz. Senão você vai morrer. Ela fala assim: ó, eu me alegrei na esperança, fui perseverante na tribulação, na perda dos meus pais. Eu vou mudar a estratégia. Se eu orar, o pai dele ficou uma noite inteira sem dormir porque Daniel orou. Então vou mudar a estratégia. Eu vou jejuar, porque quem jejua ora. Vira para a irmã e fala assim: Deus vai dar estratégias novas. Com a permissão do pastor presidente, fiquemos em pé. A Esther diz para Hagai: nós vamos ficar 3 dias em jejum. Por quê? Porque eu vou entrar dentro da sala do trono. Não pode, rainha, sem ele chamar.
sem ele chamar. Jejuou 3 dias. Quando chegou no final do 2º dia, Hegai disse: até agora você não disse para a gente fazer um vestido novo? Vamos mandar fazer uma coroa nova. Ela disse: a comida pode mudar, mas o tempero tem que continuar. Como que você vai, Esther? Eu vou com o vestido de noiva e com o perfume da noite de núpcias. Vira para a irmã e fala assim: não precisa criar estratégia nova para atrair o mundo, mantém o padrão de sempre. Lá está dizendo, vamos mudar, aqui não, é o padrão de sempre, é a adoração de sempre, é o glória de sempre, é o aleluia de sempre. Ele está falando de guerra, quando de repente ela entra na sala do trono. Quando ela entra na sala do trono, Ramã diz: morte a rainha! Mas o que eu fiquei feliz é que quando ela está saindo da sala do quarto, ela está com o vestido de noiva, com a coroa que ele colocou na cabeça e com o perfume da noite de núpcias. Mas 3 dias de jejum. A história e a cultura judaica diz que quando ela sai do quarto, o cheiro vai na frente. O cheiro vai na frente. Quando ela abre as portas da sala real, ele diz: uau, que visão bela. O luto vai embora. Satanás usa Ramã para dizer: mata ela. Ele diz: você está maluco, rapaz? Ele estende o cetro e diz: que tristeza é essa? Ela está dentro dizendo assim: não é fácil se alegrar na esperança, não é fácil perseverar na tribulação, mas o jejum misturado com oração me manteve viva. Ele diz: toca no cetro e me pede até a metade do reino, eu te dou. Ela disse: na joalheria como escrava eu não pedi nada, porque tudo que pede na joalheria o Senhor toma. Na sala do trono, tudo que a noiva pede é política, ele pode não conseguir cumprir. Aí ela atrai ele para o ambiente dela: vai para o meu banquete, leva o traidor. No primeiro banquete, Deus dá uma estratégia para ela. O demônio já falou na boca dela que você vai matar ele, então trata ele bem. Vira para a irmã e fala assim: a perseguidora não fala mal, trata ela bem. Como que você trata ela bem? Na oração, perdoando ela, amando ela. Aí quando o Ramã se sentiu a última bolacha do pacote, esqueceu que estava quebrado. No segundo banquete, ela, como sabia ler e escrever, ela dizia assim: ó, tudo que uma rainha pede no banquete, o rei é obrigado a fazer. Como só ele pode pôr a mão em mim, eu vou dar confiança para ele. Quando ele pôr a mão em mim, é o sinal para eu pedir misericórdia. No segundo banquete, quando ela fala assim: meu senhor, poupa eu da morte, porque esse rapaz aí, ó, pagou aí, ó, para matar eu. Como assim? Eu sou hebreia. Aí ele vai para pedir perdão, mentiroso, põe a mão nela. O Senhor diz: mata ele e os 10 filhos. Teve uma batalha, morreu gente, mas até hoje a nação de Israel comemora Purim. Levanta as 2 mãos para os céus agora, o mais alto que você pode. Você não está na sala do trono, você não está na joalheria hoje, você não está na sala do trono, você está no banquete. Na mão direita tem poder, na mão esquerda tem autoridade. Você vai abraçar sua companheira e vai dizer: pede que o rei faz. Amém.